construção de resort em Pirenópolis vira motivo de questionamento na justiça. De um lado, moradores e comércio local denunciam destruição do meio ambiente. De outro, empresários justificam o avanço econômico e o progresso. A reportagem é de Lucílio Macedo. Nossa equipe foi chamada por moradores e trabalhadores de Pirenópolis que estão indignados com a construção de um empreendimento imobiliário bem no coração da cidade. O projeto prevê a construção de 150 apartamentos em uma área de preservação ambiental que abriga nascentes que abastecem o Rio das Almas. O empreendimento é da empresa Quinta Empreendimentos Imobiliários, que executa a obra do Eco Resort Quinta Santa Bárbara. Mas desde que começou a construção no local, o empreendimento é questionado na justiça. Em entrevista ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o delegado do Meio Ambiente, Luziano de Carvalho, destacou que a construção do resort impede a regeneração natural em área de relevante valor ecológico. Além das nascentes, nós temos uma superficialidade do lençol freático. Qualquer um buraquinho que você faz, brota água. O que a Delegacia do Meio Ambiente constatou no local foi o que a Justiça levou em consideração para embargar a obra. Essa decisão foi do juiz Sebastião José da Silva, que acolheu o pedido do Ministério Público Estadual. Na justificativa, o MPE aponta condutas lesivas ao meio ambiente por conta da construção. A empresa recorreu ao Tribunal de Justiça que, por decisão do desembargador Leandro Crispim, manteve o embargo da obra. Esta foi uma ação na esfera criminal. Após esta decisão, a empresa entrou com uma outra ação, desta vez na área civil, que foi aceita quase que imediatamente, um dia após ao recurso do resort. O desembargador Gerson Sintra acatou o recurso e retirou o embargo da obra. Só que essa decisão do Tribunal de Justiça já é motivo de questionamento do Ministério Público Estadual, que já entrou com uma reclamação para preservar a competência da seção criminal, que, segundo a reclamação do MPE, foi usurpada pela decisão do relator da Terceira Câmara Civil. Este advogado está indignado com o impasse jurídico. O empreendimento, uma chincane jurídica, pediu a desistência do recurso contra a liminar e entrou numa seara civil, no qual o desembargador Gerson Sintra entendeu se tratar de uma ação civil, e desconsiderando todos os laudos técnicos apresentados pela Justiça de Pirenópolis, comprovando os crimes ambientais. Inclusive, o empreendimento alega que as obras estão em avançado estado de construção, que é uma mentira, que deve ter induzido o desembargador Gerson Sintra a decidir dessa forma, pois nenhum pilar foi levantado ainda do referido empreendimento. E a gente quer ouvir todas as partes, por isso nós estamos recebendo hoje aqui o Diego Amaral, ele que é advogado do Quinta Santa Bárbara Eco Resort e também presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde você, boa tarde, Jordevá. Eu queria agradecer muito o espaço e principalmente essa conduta de vocês de poder ouvir as duas partes e fazer esse jornalismo respeitável e simplesmente no sentido de informar realmente a verdade para a população. E qual é a verdade? A verdade é que a matéria veiculada ontem está cheia de inverdades, de notícias já ultrapassadas e de posicionamentos até tendenciosos. Me preocupa muito quando um delegado do meio ambiente, por exemplo, vem a um jornal totalmente descumprindo um princípio administrativo da imparcialidade e se manifesta, por exemplo, sobre um processo que corre em segredo de justiça, o que é até proibido por lei. Então, eu posso afirmar para vocês claramente de um processo que teve lá em 2016, de iniciativa de pessoas da cidade de Pirenópolis, uma ação popular, que num primeiro momento veiculou uma possibilidade de embargo da obra, que depois foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e sobre o segundo processo que o delegado se referiu ontem, até para não cometer a mesma infração ética que ele cometeu aqui ao vivo no programa de vocês, eu tenho para dizer o seguinte: o processo está correndo normalmente e está totalmente
liberado, desbloqueado qualquer embargo sobre a obra. Não existe embargo, advogado, só para concluir, nem embargo de obra e nem de venda do empreendimento. Esse é o primeiro momento. Dito claramente na matéria, o senhor ouviu. A questão que a gente está discutindo é exatamente essa. A denúncia diz que aquele empreendimento, inclusive, foi feito lá pelo Ministério Público local e teve uma decisão lá em primeira instância de que tem nascente lá. Aí eu vou entrar no ponto do mérito das questões. Primeiro a gente tem que demonstrar... Está sendo construído onde tem nascente? Não, eu vou te explicar para você, Jordevai, e para todos os nossos telespectadores. Na verdade, o empreendimento se dá em uma área de 60 mil metros quadrados. A construção se dará apenas em 6 mil metros quadrados, 10% do empreendimento. Neste local específico, tem 2 nascentes. E, obviamente, não serão construídos, ou seja, não terá construção em cima de nascentes. O delegado, por exemplo, ontem afirmou que existem 5 nascentes. O bairro do Bonfim é um bairro grande, que não determina... A área é outra, não necessariamente pode confundir a área do empreendimento com todo o bairro. Todo o bairro, só para eu concluir rapidinho, o senhor tá falando que aí... todo o bairro deve ter 5 nascentes mesmo, mas o local só são 2. Pois é, exatamente. Nós vamos até caminhar para a decisão. Eu tenho aqui na minha mão a decisão da primeira instância, ela fala claramente em 5 nascentes e diz aqui, ó, no que concerne a nascente número 3, a nascente número 4, tem APP, que a área está praticamente suprimida. E aí? Te explico, não tem problema nenhum. A questão é o seguinte, é uma decisão... Lá não tem uma APP, uma área de preservação permanente? Claro que tem. Todo esse projeto foi aprovado na prefeitura, nos órgãos de meio ambiente, no IFAM, exatamente por ser uma cidade de patrimônio histórico. Eu queria dizer que os empreendedores são pessoas sérias e responsáveis. Ninguém vai investir dinheiro no sucesso de uma cidade sem ter a responsabilidade legal para tal, diferente de outras pessoas que estão visando totalmente questões econômicas e tendenciosas sobre um projeto brilhante sobre a cidade de Pirenópolis. Por que a questão foi parar, então, na Justiça? Por iniciativa popular, inicialmente. Por exemplo, ali fala do Ministério Público no laudo, na petição do Ministério Público em 5 nascentes. Não existiu ainda nenhuma perícia que demonstre isso. O empreendimento já fez, contratou então, a melhor vocês não fizeram empresa. Um estudo para verificar isso? A melhor... Ou fizeram? Eu vou responder. Fizemos. O empreendimento... Não existiu perícia judicial. O empreendimento contratou o melhor instituto do país para verificar esse tipo de situação, que verificou somente 2 nascentes. É até bom que isso seja comentado, porque a gente tem muita segurança para falar. No local do empreendimento tem 2 nascentes e a construção respeitará tudo que a legislação ambiental estabelece de margem e de distância para a construção dessas nascentes. O senhor falou exatamente, essa liberação do embargo, ela foi feita na área civil, correto? Correto. Agora, na área criminal não tem decisão. E há, inclusive, pendências também criminais em relação à questão de nascente de meio ambiente. Não concordo, não concordo com aqui você. Está aqui o pedido do Ministério Público, exatamente. Jordevai, é uma petição inicial. Não teve nem defesa desse procedimento ainda. Isso foi agora. Aí, inicialmente, teve, e aí eu não quero entrar exatamente porque o processo é sigiloso, nós não poderíamos nem estar falando aqui pelo que a legislação estabelece. Inicialmente... Já foi decretado o sigilo? Já foi decretado nessa primeira decisão do juiz de Pirenópolis. Mas, em pontos essenciais, eu posso comentar. Num primeiro momento, ele embargou a obra para fins de construção, só que ele não tinha competência para tal. Ele tem que discutir possíveis crimes ambientais, se for o caso. Por isso que o desembargador da esfera civil autorizou o desembargo da obra, porque a competência é civil. E civilmente não há problema nenhum. Aliás, até para não gerar dupla interpretação, nem civilmente, nem criminalmente. Até porque aí não apresentou-se nem defesa ainda. Eu não tenho dúvida que esse processo será arquivado brevemente ante as alegações do empreendimento. Vamos continuar acompanhando, então, essa polêmica. Diego Amaral, advogado da 5ª Santa Bárbara Eco Resort. Uma boa tarde. Obrigada pela participação. Obrigado pelo espaço e, mais uma vez, por poder informar os telespectadores dessa situação.